Povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Bárbara e hoje eu tô aqui trazendo uma mensagem especial para sua vida, amém? O Senhor vai falar poderosamente ao seu coração hoje, essa mensagem. A palavra do Senhor que vamos meditar é no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 27 e 28. Vamos à leitura? A palavra diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim, também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Irmãos, essa palavra fala dos fariseus, né? Fala de um povo que tinha muita religiosidade, mas que na verdade não estava firmado em Deus. Fala de um povo que vivia de aparência, mas por dentro era como um sepulcro caiado, era podre e imundo. Porque a nossa vida com Deus, né? Ela é necessário limpeza, porque a palavra de Deus, ela nos diz, né? Aquele que for limpo, limpe-se mais, e aquele que for sujo, suje-se mais. Então, a tendência é você buscar a presença de Deus para que você se limpe mais, para que você esteja a cada dia na presença de Deus, e para que você nunca seja como os fariseus, que eram hipócritas e que viviam de aparência, né, escondidos numa religiosidade, numa doutrina, numa forma de dizer que eram santos, mas na prática eles não faziam a bondade, eles julgavam, condenavam pessoas, né, e eles não eram bons. Quando a gente se lembra, né, daquela parábola do bom samaritano, em que passou um levita, passou um sacerdote pelaquele homem que tinha sido ferido por salteadores, aquele homem que estava ali na estrada, quase morto, muito ferido, né? Então passaram ali os que diziam servos de Deus, os que se diziam servir ao Senhor, mas não se compadeceram daquele homem. Mas o bom samaritano, que foi um homem o qual não tinha essa aparência religiosa, né, que era uma pessoa comum, ele se compadeceu do próximo. E ele foi lá e ajudou, ele passou remédio nas feridas daquele homem e colocou ele sobre o seu cavalo e carregou ele, colocou numa estalagem, uma espécie de hotel na estrada, cuidou dele, e quando ele precisou se retirar, ele pagou uma pessoa para olhar o ferido, para olhar aquela pessoa, né? E depois foi embora, e ele retornaria, até ele retornar, para você ver o cuidado que aquele bom samaritano teve com aquele homem que ele nem conhecia, simplesmente por amor ao próximo, simplesmente porque ele não vivia de uma aparência, assim como aquele levita e como aquele sacerdote, que tinham passado pelaquela pessoa necessitada e eles não ofereceram ajuda, eles simplesmente ignoraram aquela situação que estava precisando deles, né? Então o Senhor, ele nos desperta às vezes com uma palavra que parece dura quando fala assim de hipocrisia, mas é a realidade de muitos e que às vezes estão até dentro da igreja e que às vezes conhecem a palavra de Deus, mas na hora de vivenciar essa palavra, essas pessoas elas ignoram, assim como aqueles dois homens, assim como aquelas duas pessoas ignoraram aquele homem. Porque aquele que fizer bem aos pequeninos de Deus, assim fará bem a Deus. É assim que diz a palavra do Senhor. Porque quando você e eu, quando nós fazemos o bem a alguma pessoa, nós estamos fazendo o bem também para Deus. Porque ele sente, ele recebe lá no céu como um perfume, como um cheiro suave, a sua bondade, a sua caridade. E muitas às vezes, né, nessa característica do fariseu, do escriba, eles
ficam presos à aparência, e as atitudes boas que eles fazem perante os homens, elas devem, segundo ele, ser demonstradas. Elas devem, no caso, ele faz a bondade, essa pessoa faz a bondade para alguém, mas ela quer mostrar para todos o que ela está fazendo. Então a intenção dela, de fato, não é exercer a bondade, não é exercer a caridade. A intenção dessa pessoa é justamente ter notoriedade de si mesma. A intenção dessa pessoa é se aparecer mediante essa situação de bondade. E não é do agrado de Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que a gente deve fazer e somente para Deus contemplar aquela bondade, e o nosso galardão estará no céu. Porque se acaso nós fizermos a bondade aqui na terra, a caridade, e de fato nós demonstrarmos para todos que estamos fazendo, então nós já ganhamos o nosso galardão aqui na terra, porque nós já fomos reconhecidos aqui na terra. Você está entendendo? Mas quando nós fazemos a bondade, nós fazemos algo de bom para outro, mas é entre nós e Deus. Aquele servo, aquela serva humilde, aquela pessoa que tem um coração bom, que vai e faz aquela bondade. É entre ela e Deus, e o galardão dela vai estar lá no céu. Porque aqui na terra ela não quis uma plateia para estar sabendo isso que essa pessoa fez. Então existe uma grande diferença entre o servo de Deus que adora em espírito e verdade, e um fariseu. Alguém que vive em transparência, alguém que vive em verdade com Deus e com o próximo, e alguém que vive de aparência. Por fora, às vezes tem uma aparência de crente, por fora, às vezes tem uma aparência de santidade. É aquele famoso arrota a santidade, mas por dentro não está como deveria estar. Mas o Senhor Jesus, ele é tão bom que ele nos dá ensinamentos com a palavra dele. Ele repreende, ele exorta aquele que ama. Mas aquele que permanece no caminho errado, mesmo tendo ensinamento, mesmo conhecendo a palavra de Deus, ele perecerá. Mas isso não acontecerá com você, isso não acontecerá comigo, porque nós estamos firmados em Deus. Você está firmado em Deus e você entende que o Senhor, ele quer que você seja transparente, verdadeiro. É por isso que as obras, elas devem ser trazidas à luz. A sua obra deve ser trazida à luz. Ou seja quem você é. Transpareça aquilo que você realmente é e não aquilo que você quer que as pessoas achem que você é. Porque só você e Deus que sabem o que realmente acontece no seu interior. Veja como ele aponta nessa mensagem, né? No versículo 28. No exterior parece justo aos homens, mas no interior está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia é tudo aquilo que a pessoa fala, que a pessoa prega, que a pessoa diz, mas a pessoa não faz. Ela não faz aquilo que ela prega, né? Então assim é hipocrisia. E é algo abominável aos olhos de Deus, é algo que não agrada ao Senhor. Estão encontrando esse tipo de atitude em muitos lugares hoje, em muitas igrejas, na casa de Deus, né? E Deus, ele exorta para que haja uma mudança, para que seja retirado da casa dele esse tipo de prática. Para que todos tenham um tratamento igual, seja qual for a sua classe social, seja qual for a sua aparência, todos têm que ser tratados de maneira igual. Não só na casa do Senhor, mas em todos os lugares, né? Porque essa é a vontade de Deus. Porque Deus ama a todos os seus filhos, né? E às vezes a gente pode notar uma seleção de pessoas, valorizam-se mais umas pessoas, né? Na igreja tem aquela coisa de cargos, em que algumas pessoas almejam, que existe uma certa disputa, né? Tem algumas igrejas que não, que isso é bastante saudável, mas em outras realmente existe essa disputa, né? Então, assim, algumas pessoas se preocupam com títulos, com aparência e com honrarias aqui na terra, algo em que é passageiro e que Deus dá
abundantemente, sem que a pessoa precise cometer atitudes que desagradam ao Senhor. Cometer atitudes hipócritas que desagradam o Senhor simplesmente para ocupar um espaço. E pessoas que são mais valorizadas do que outras pelo que elas representam e não pelos que elas são de fato, né? Ou por um poder aquisitivo, ou por uma aparência, mas não tem vida com Deus. As pessoas devem ser ungidas para determinados cargos na igreja, porque isso é de Deus. É necessário que aconteça esse evento, aconteça essa cerimônia de unção, ungir essa pessoa para determinada função. E essa pessoa, ela tem que ser escolhida de Deus, e tem que ser uma pessoa temente a Deus e que não viva sob hipocrisia, não viva segundo a carne, segundo as obras do mundo, né? Então não importa a aparência da pessoa, para Deus não importa a sua aparência, porque a aparência é enganosa, né? A aparência a gente julga mal. Se, por exemplo, você trabalhar de vendedor, de vendedora, você vai aprender, você vai entender que em todo treinamento de vendas existe isso, que todo cliente é importante nas vendas, independente da aparência, porque às vezes aquele cliente que tá com chinelo e que tá de bermuda e que tá com uma aparência simples, ele é um cliente em potencial, ele é um cliente que ele vai realizar mais compras do que aquele outro, que às vezes está com uma aparência de mais produção. Então, independente de ser um cliente bem arrumado ou um cliente mais humilde do ponto de vista do lojista, do vendedor profissional, então ele vai atender bem, ele vai atender com excelência. Amém? Então, assim é na casa do Senhor. Todos devem ser atendidos com amor, todos devem ser atendidos com excelência, acolhidos, abraçados. E se for desempenhar uma obra, se for desempenhar uma função dentro da casa do Senhor, deve ter aí um cuidado, deve ter aí uma preparação. Amém? Para que esteja ocupando esse lugar. Mas para Deus, a casa dele deve ter essa organização, a casa do Senhor sempre deve ter ordem e decência, né? Mas para Deus, o que importa é o coração dessa pessoa. Para Deus, o que importa, na verdade, é o que ela faz, não só quando está dentro da igreja. Para Deus, o que importa é a vida interior dessa pessoa. A sua vida é importante para Deus. E não a sua aparência. Aquilo que você transmite para um homem é uma coisa, mas aquilo que você transmite para Deus é o que está no seu interior. E ninguém pode se esconder de Deus. Para o homem, para alguém que está ali me avaliando e está assistindo meu vídeo, eu, posso ser uma mulher santa, mas santidade, ministério começa dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu lar, no meu dia a dia. É o meu ministério, é a minha família. É onde Deus começa a avaliar realmente quem eu sou, é no meu trabalho, é em todos os âmbitos da minha vida e da sua vida. É assim que nós devemos ser transparentes, porque nós não somos fariseus, nós não vamos permanecer em erros que estão desagradando ao Senhor, né? E o Senhor traz essa mensagem para nos mostrar que não é esse caminho que devemos trilhar, mas que devemos ser verdadeiros com Deus, devemos ter uma atitude transparente todos os dias com Deus, para jamais ser como aquela levita, como aquele sacerdote que passou pelo aquele homem que precisava, para jamais ser uma pessoa que ignora quem precisa, para jamais ser um hipócrita, para jamais permanecer praticando iniquidade, que é algo errado, que você sabe que é pecado, que é errado, mas que você mantém naquele costume. Você sempre vai fazendo aquele mesmo erro, você já sabe que Deus não se agrada. Nessa hora o Senhor chama você para buscar a presença dele, porque a cada dia o Senhor vai nos lapidando. De uma pedra bruta, o Senhor nos transforma em uma pedra preciosa. Então o Senhor pode transformar o seu interior. O Senhor quer te curar no seu interior. O Senhor quer te curar no seu interior hoje. Amém?
E basta você se entregar ao Senhor, basta você permitir que Ele vai te lapidar. Porque jamais, nós não devemos, jamais, ser como os fariseus. Porque a palavra do Senhor diz que vai chegar um tempo e que vai haver um julgamento. Vai chegar o tempo em que Jesus vai voltar e vai acabar o tempo da graça. E todo aquele que parece que é, mas não é, ele vai ficar. Jesus não vai levar para o céu aquele que diz que é bom, mas não é. Jesus não vai levar para o céu aquela pessoa que arrota a santidade, mas que por dentro é imundo, que maquina o mal o tempo todo contra o próximo. Contra aquele que não libera perdão, que tem um coração duro, que não se quebranta, mas que tá na igreja todo dia. Mas que tá com aquele saião, uma aparência de crente todo dia. Eita Deus. Não vai entrar no céu. Então, se Jesus está voltando, e Ele está voltando, que nós sejamos uma noiva preparada. Que nós venhamos entender que a nossa aparência não tem valor para Deus. A nossa aparência é uma consequência do que vai mudando no nosso interior. E a nossa aparência ela vai se transformando, sabe por quê? Porque a gente vai emanando o brilho de Cristo. A gente vai emanando o brilho de Cristo. E isso vai transformando a nossa forma de pensar, o nosso vocabulário, nossas atitudes e até a nossa vestimenta. Mas é de dentro para fora. E tudo aquilo, as práticas que eu faço, tudo aquilo que eu penso, Deus está contemplando. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, contemplando tudo aqui na terra. Está chegando o tempo em que Jesus vai voltar e vai se cumprir, porque é bíblico, a palavra é viva e ela diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então que você seja essa igreja, lavada e remida, transparente, verdadeira, que você seja o que você é dentro da sua casa, com seus amigos, vizinhos, familiares dentro da igreja, que você não seja uma pessoa diferente do que você é apenas na igreja, lá fora, mas que você seja a mesma pessoa que você é quando você está dentro da igreja, que você seja essa pessoa boa, que dá paz do Senhor, que você seja essa pessoa em todos os lugares que você for. E aí a coisa vai fluir. E aí a presença de Deus, ela vai inundar esse lugar. E vai contagiar mais pessoas. E você vai começar a sentir essa diferença. Amém? Porque tudo que é bom é contagiante. E o Senhor faz a obra. O Senhor faz o milagre. É com Ele essa parte. Amém? Só basta a gente reconhecer os nossos erros. Só basta a gente reconhecer as nossas falhas. E o Senhor vai moldando, o Senhor vai lapidando. Amém? E o Senhor vai trazendo a santificação para a nossa vida. Amém? Não importa a sua aparência. O que importa é a sua vida com Deus. O que importa é o seu interior. E o Senhor já liberou cura para a sua vida interior hoje. Receba no nome de Jesus. E se você é aquela pessoa transparente, que você não se encaixa nesse exemplo do fariseu, então descansa no Senhor. Mas compartilha com aquela pessoa que você sabe que está precisando nesse momento. Compartilha com essa pessoa para que ela entenda que Deus tem o melhor para a vida dela. Para que naquele grande dia, o Senhor não diga a ela: aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Ah, Senhor, mas eu expulsei demônio. Ah, Senhor, mas eu curei enfermos. Aparta-te de mim. Amém? Então é isso a mensagem de hoje. Que você receba no seu coração esse ensinamento maravilhoso. Amém? Uma boa semana para você, uma excelente semana na presença de Deus. Vamos orar para agradecer pela palavra de hoje. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Pai, graças te damos por essa palavra, por essa mensagem de hoje, meu Deus. Obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações, que nós não sejamos como os fariseus hipócritas, mas que nós sejamos, meu Pai, verdadeiros com Deus. Que nós sejamos a mesma coisa, meu Pai, que nós aparentamos ser. Que nós sejamos por fora e por dentro a mesma coisa. E que sejamos bons, e que sejamos luz e não trevas. Glorificado e exaltado seja o seu santo nome, meu Pai. Visita cada pessoa nesse momento que está assistindo essa mensagem. Visita cada família representada. Livre de todo o mal. Que a cada dia os teus filhos, meu Pai, estejam mais firmados na tua rocha. Estejam mais na tua presença, te buscando, meu Pai.
e entendendo que o melhor, meu Pai, é te servir, é estar, meu Pai, na tua presença, te servindo em espírito e verdade. Meu Pai, visita os inscritos desse canal, abençoa abundantemente essas pessoas, meu Pai, que tem me acompanhado. Eu sou muito grata, eu louvo a Deus pela vida de cada inscrito do meu canal, meu Pai. Eu te agradeço muito pela vida deles. Eu te peço, meu Pai, abençoa eles, abençoa os familiares dele e livra de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, queridos. Muito obrigado, tá? Se inscreva no canal Bárbara Oliveira Oficial. Me siga no Instagram, barbara.oliveira, tá? Te desejo uma boa semana. Fica com Deus. Tchau, tchau.